A aula que nós teremos aqui é uma aula que se baseia no texto do professor Ramati Jassino. É um texto de história, praticamente, mas ele discute a dimensão, a perspectiva avaliativa, valorativa, cultural, de autores muito importantes que analisaram a cultura brasileira, entre eles o Sérgio Buarque de Holanda. Esse artigo do professor da Federal do ABC, Ramati Jassino, é Que Morra o Homem Cordial, crítica ao livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Obviamente, ele também faz uma crítica, aliás, ele começa com o Gilberto Freire, a obra Casagrande e Senzala. Tanto Casagrande e Senzala, dos anos 30, quanto Raízes do Brasil, são praticamente duas obras de referência do pensamento político, social brasileiro. Então, é muito importante que as pessoas entendam, muitas vezes, de onde surge determinadas teorias, determinadas avaliações, conceitos sobre o Brasil, e também como que o senso comum se apropriou de elementos que nasceram da visão, vamos chamar, acadêmica, né? Então, eu vou abrir aqui uma apresentação para a gente olhar bem, né? Fixar e compreender praticamente algumas passagens do texto do professor Ramatiz Jassino. Antes de iniciar o texto em si, eu quero chamar a atenção do filme que a Globo Filmes lançou, que é o Doutor Gama. É um filme que tem lá a pegada novelesca da Globo, tem uma série de problemas, mas ele é extremamente interessante. Eu acho que é uma produção que mostra, né, a vida de Luiz Gama, que era um defensor, um advogado de negros. Ele libertou mais de 500 negros no Brasil, na justiça. Ele era extremamente respeitado como advogado, apesar de ter sido proibido de ganhar o título de advogado na época, na Faculdade de Direito de São Paulo, e ele era considerado um rábula. Na época, nos tribunais, os rábulas, ou aqueles que eram técnicos do direito, sem ter feito curso de direito, podiam defender pessoas. E mais recentemente, a OAB, se eu não me engano, em 2018, não me lembro o ano exato, pós-morte, é claro, deu o título de advogado, né, para o que já era uma realidade para o Luiz Gama, né, reconhecendo que o racismo penetrava até principalmente nas instituições, né, não só. E no momento o Luiz Gama tem várias publicações saindo, acaba de sair um artigo grande nos Estados Unidos, e eu acho que saiu no The Economist também. O Luiz Gama ele foi um humanista que lutou, né, contra a escravidão, e, curiosamente, ele foi vendido como escravo. Ele nasceu no Brasil na época livre, ele já estava dentro daqueles que a gente poderia chamar a lei do ventre livre, mas ele foi vendido pelo pai português como escravo. A mãe dele era uma incógnita, mas há o mito que era Luísa Maim, que foi uma das lutadoras, articuladoras da Revolta dos Malês, que foi a maior revolta em Salvador dos escravos. E o malês, traduzindo para o português, seria o islâmico, né? Eles sabiam ler e escrever, eles também eram chamados de nagô, e
dizem que Luísa Marinha era a mãe de Luiz Gama, e ela teve que fugir e deixou com o pai o filho, porque ela estava sendo procurada, né? A repressão contra a revolta dos malês foi brutal, né? Então, eu sugiro só que vocês vejam esse filme, Dr. Gama, que apesar de ter a pegada de caricatura, de todos os problemas que a Globo tem e ela ainda tem um ranço ali, né? O homem branco tem que aparecer sempre do lado ali como grande protagonista. Enfim, mas é interessante vocês olharem. Bom, o Ramatiz faz uma crítica contundente a uma perspectiva muito forte, que era uma perspectiva culturalista, que superava a perspectiva biologizante em termos, porque trazia com ela, segundo vários pesquisadores, entre eles o Ramatiz, uma carga pesada de preconceito e uma visão das oligarquias. Então, ele diz que alguns pesquisadores apresentavam os colonizadores como diferenciados, mestiços, generosos, não preconceituosos, e que eles teriam dado origem a oligarquias com as mesmas características, né? E que, na verdade, ele fala, olha, esses caras trazem a voz da Casa Grande, né? E uma das principais obras que ele vê como articuladora também de uma visão oligárquica e preconceituosa é o Raiz do Brasil, em especial o capítulo do Homem Cordial, que, segundo o Ramatiz, é a figura síntese das interpretações acerca do colonialismo, da formação da nação brasileira e do seu povo. Ele nomeia o Homem Cordial como uma construção ideológica da oligarquia, né? Então, o Ramatiz diz que, no texto que eu apresentei a vocês, né, ele faz um estudo comparado de 2 livros publicados e com 3 anos de diferença, o Casa Grande Senzala, né, e de 1933, do Gilberto Freire, e o Raiz do Brasil, em 1936, embora a versão definitiva só tenha saído em 69, né? E o Ramatiz diz que são textos complementares e seus autores, e que pese a diferente trajetória acadêmica e política, comungam do olhar étnico, de gênero, de classe, e por que não dizer ideológico, embora a Raiz do Brasil não contenha a erudição, o ineditismo e o brilhantismo de Casa Grande Senzala. O Ramatiz parece, enfim, ter uma grande, uma crítica até mais pesada ao Sérgio Buarque do que ao Gilberto Freire. Talvez porque o Sérgio Buarque é entendido como um marxista, talvez, não sei. Mas eu não concordo com essa passagem, que o Raiz do Brasil não tem erudição. Eu acho meio que um pouco exagerado. Mas, enfim, o Sérgio Buarque de Holanda fez o debate em torno de uma suposta dicotomia entre público e privado, diz o Ramatiz, que caracterizaria nossa sociedade e a maneira como o privado teria sido privilegiado em detrimento do público, gerando uma sociedade patrimonialista onde a estrutura do Estado estaria entregue a familiares, amigos e apaniguados. Isso aqui é uma boa síntese, né, da visão do que seria esse patrimonialismo que o Sérgio Buarque de Holanda traz no seu texto. Conceitos amplamente apropriados pelo senso comum e manifestado em expressões vulgares, como o jeitinho brasileiro, ampla e abusivamente utilizado por estudiosos que interpretam Raiz do Brasil como uma generosidade injustificável para o debate acadêmico. Bom, sem dúvida nenhuma, nós podemos dizer que o que acontece com Raiz do Brasil é, sim, trazer, não essa expressão, jeitinho brasileiro, mas ele traz, sim,
a descrição disso que depois, no senso comum, ficou conhecido como jeitinho brasileiro. E o Ramatiz diz: minha crítica não se limita à boa ou má utilização das categorias e análises de Marx, Karl Marx, e sim ao fato que as interpretações de Sérgio Buarque de Holanda estarem eivadas da ideologia racista que permeou e permeia boa parte da produção acadêmica brasileira, tanto a explicitamente conservadora, que tem em Gilberto Freire a sua maior expressão, como a marxista, daquele importante historiador paulistano, ou seja, o Sérgio Buarque, né? O Sérgio Buarque de Holanda, ele sustentou que nós, brasileiros, somos donos de certas singularidades resultantes da mistura de raças e, principalmente, de como a cultura da raça dominante, os portugueses, se impôs, transportando do além-mar vícios, idiosincrasias e características únicas que teriam sido determinantes na nossa formação. Chama atenção para a nossa alienação em relação ao fruto do trabalho e vaticina que nós brasileiros somos preguiçosos. Entende como significativo termos recebido nossa herança de uma nação ibérica, que só na época do descobrimento entrara no coro europeu. E aí o Ramatiz pondera, contudo, ter recorrido a indicações mais ou menos vagas que jamais nos conduziriam a uma certa ou uma estrita objetividade. Sem dúvida nenhuma, essa passagem mostra que há um certo desprezo pelo Portugal e Espanha e tal, mas, na verdade, quem começou efetivamente essas ações, as grandes navegações, que era a tecnologia mais avançada da época, a coragem, os navegadores portugueses e espanhóis esquadrinharam o mundo, né? Tanto é que dividiram o mundo pelo Tratado de Tordesilhas. E, na verdade, a Inglaterra e a França entraram posteriormente a isso, né? Dizer que Portugal e Espanha eram preguiçosos ou os portugueses eram pouco afeitos ao trabalho é bem complicado. De fato, essa crítica do Ramatiz ela é bem precisa nesse ponto. Em seguida, o Ramatiz diz que esses autores sustentam a ideia de uma escravidão não violenta, patriarcal, mansa, com quase cumplicidade entre o senhor e o escravo, como explicitado na frase: o escravo das plantações e das minas não era um simples manancial de energia, um carvão humano à espera de que a época industrial o substituísse por combustível. Com frequência, suas relações com os donos oscilavam da situação de dependência, de protegido e até de solidários e afins. Bom, aí é complicado, né? Veja, sem dúvida nenhuma, a escravidão foi uma engrenagem vital aí do processo colonial, que gerou riquezas e trabalho não pago, trabalho escravizado para a constituição do capitalismo europeu. Mas veja, é complicado, né? Porque a própria ligação entre senhores e alguns escravos e escravas fazia parte de manter o sistema escravocrata. Então, a gente precisa entender que o fato dos negros serem também escravos domésticos e terem ligações, muitas vezes, com o senhor mais bondoso, não retira a violência da escravidão. Essa é a questão, né? Ao contrário, faz parte do processo de consolidação da escravidão, né? Por quê? Porque ela garante que se tenha uma integração
do escravo ali, elimina grandes revoltas ou reduz a possibilidade de revolta, reduz a possibilidade, a necessidade de seguranças, enfim. Existem várias vantagens que são também extremamente violentas em incorporar um ou outro negro no contexto da Casa Grande, né? Então, eu não vejo que isso seja menos violento. Isso tem que ficar bastante claro, né? Bom, aí o Ramatiz fala, introduz uma novidade acerca da repulsa ao trabalho por parte dos brasileiros, creditada por os outros autores exclusivamente aos indígenas e aos negros, ao incluir o português como também avesso a produzir de maneira sistemática. Eu até na aula passada, vocês devem se lembrar, eu apontei esse problema no texto do Sérgio Buarque de Holanda, que ele dizia que o português não era afeito ao trabalho sistemático, né? Partindo da premissa, diz o Ramatiz, de que existiriam povos aventureiros e povos trabalhadores. Enquadra o português no primeiro grupo e aponta outras razões que fariam da preguiça algo inato aos lusitanos. Inclusive, que os portugueses já tinham escravos antes da colônia, que eles eram próximos da África, enfim, tem toda uma carga extremamente preconceituosa nesse tipo de análise, né? A intimidade com que traríamos as nossas divindades seria uma distorção da verdadeira religiosidade, da verdadeira espiritualidade, que, na sua opinião, se manifestaria nas relações formais, respeitosas e distantes que os europeus teriam com seus santos. E aqui não, aqui seria uma promiscuidade religiosa, quase que isso, né? O Gilberto Freire, por exemplo, considerava que todo brasileiro traz na alma e no corpo a sombra ou a mancha do indígena ou do negro, da escrava ou sinhama que nos embalou, que nos deu de mamar, da negra velha, da mulata que nos tirou o primeiro bicho de pé, da que nos iniciou no amor físico, do menino sempre rodeado de negra ou mulata fácil. Rapaz, vamos lá, né? Isso sintetiza, olha a formação, a análise do antropólogo Gilberto Freire, né? Bem complicado, né? Quanto ao comportamento das indígenas, Gilberto Freire considerava, olha que loucura, por qualquer bugiganga ou caco de espelho, estavam se entregando de pernas abertas aos caraíbas gulosos de mulher. Procura desmistificar o amor fraternal propagado pelos jesuítas em relação ao negro da terra, ao relembrar a frase do santificado padre José de Anchieta, que teria afirmado a respeito da catequização indígena que era mais eficaz a espada e a vara de ferro que a melhor pregação. Ou seja, eles tinham que apanhar para poder trabalhar e eles eram extremamente sexistas, extremamente dados, principalmente as mulheres, e os indígenas eram completamente atraídos por futilidades, ou seja, é uma análise assim que desconsidera a outra cultura, vulgariza a outra cultura, diminui as outras culturas e desconhece todo o processo de subordinação, de agressão, de patriarcalismo que existia nesse período. É muito triste você ver que isso está na formação da elite intelectual brasileira, né? Bom, ao sermos tão mal povoados, salpicados apenas de gente branca, convinham superexcitados sexuais que aqui exercessem uma atividade genésica acima do comum, proveitosa talvez nos seus resultados aos interesses políticos e econômicos de Portugal no Brasil. Lamenta, contudo, o fato de semelhante intercurso sexual só podem ter resultados bons animais,
ainda que maus cristãos ou mesmo más pessoas. Gilberto Freire defendeu, portanto, a existência de uma escravidão diferenciada no Brasil, por considerar que houve uma forte influência africana fervendo sobre a europeia e dando um acre de requeime à vida sexual, à alimentação, à religião, o sangue mouro ou negro correndo por uma grande população brancarana, quando não predominando em regiões ainda hoje de gente escura. O ar da África, ar quente, oleoso, amolecendo as instituições e nas formas de cultura as durezas germânicas. Repare, você começa a ver bem claramente aqui um tipo de análise que deprecia completamente as culturas nativas da nossa terra e as culturas africanas, né? Associada a uma tendência genuinamente portuguesa e brasileira, que foi sempre no sentido de favorecer o mais possível a ascensão social do negro, dizia o Freire, né? E que no Brasil não subsistiam, como no anglo-americano, duas metades inimigas, a branca e a preta, o ex-senhor e o ex-escravo. Seria duas metades confraternizantes, que se viam mutuamente enriquecendo de valores e experiências diversas. Quando nos completarmos num todo, não será com o sacrifício de um elemento ao outro. Ou seja, está aqui a base da tal da democracia racial, do negro de alma branca, do branco que aceita o negro, de todas essas conversas que constituíram uma doutrina e uma ideologia forte e que convive ainda com a cultura política. Tá? É um traço da nossa cultura e da cultura política brasileira. Bom, o Gilberto Freire conclui: viera da África donas de casa para os seus colonos sem mulher branca, técnicos para as minas, artífices em ferro, negros entendidos na criação de gado e na indústria pastoril, comerciantes de pano e sabão, mestres sacerdotes, tiradores de reza, maometanos. Ele diz que o negro aqui foi incorporado. E, de fato, muitos negros trazidos da África tinham destreza em ferro, em gado, em séries de coisas, e que criaram determinadas técnicas no Brasil como escravos. É isso que ele não fala, né? Gilberto Freire concorda com Joaquim Nabuco quando começa a chamada Lei do Ventre Livre, começa a ter uma quantidade de negros libertos, né? Aí essa passagem diz: Joaquim Nabuco, que afirmava que em 1883 que são milhões que se acham nessa condição intermédia, que não é escravo, mas também não é cidadão, párias inúteis vivendo em choças de palha, dormindo em rede ou estrado, vasilha de água e panela, seus únicos utensílios, sua alimentação a farinha com bacalhau ou charque, e a viola suspensa ao lado da imagem. Ou seja, eles já estavam como homens livres, não tinha emprego praticamente, tinha serviços muito precários, e eles não tiveram nenhuma, uma vez libertos ou nascidos livres, eles tinham que girar em torno, uma criança nascida livre tinha que ficar com a mãe presa, escrava. Isso é desconsiderado o abandono social. Enfim, é curioso, né? O pensamento de Gilberto Freire, aí é o Ramatiz falando, e Sérgio Buarque de Holanda, ambos contribuintes para a elaboração da síntese do homem cordial, se baseia em alguns pilares fundamentais, quais sejam: caráter pacífico e a relação fraternal entre colonizadores e escravizados, a preguiça atávica de portugueses, negros e indígenas, a convicção de que as três etnias que construíram a nação eram atrasadas, a opção pela miscigenação acordada entre senhores e escravizadas, educação e religiosidade equivocadas, são alguns deles. De Nina Rodrigues a Gilberto Freire até Celso Furtado, os negros e os indígenas têm sido
sistematicamente apresentados como dados à ociosidade, atrasados, selvagens, impedimentos à civilização, etc. Silvio Romero, outro intelectual descendente de senhores do engenho, afirmava que a África esteve, desde a mais remota antiguidade, em contato com os egípcios, os gregos, e nunca chegou a civilizar-se. Há 4 séculos está em contato com modernos povos europeus e continua nas trevas. E curioso, né? O Ramatiz aponta que o Silvio Romero retira o Egito, que é uma das civilizações mais avançadas da antiguidade, da África, né? Local onde ela existe. É muito interessante isso, né? E aí, o Ramatiz traz essa figura brilhante, esse sociólogo extremamente importante para o país, que é o Florestan Fernandes. Florestan Fernandes contrapõe a preferência pelo ócio à constatação que a população negra foi atirada na miséria, sem nenhuma espécie de compensação pelos anos de escravidão, sem condições de sobreviver e com agravante da vinda dos imigrantes europeus no final do século XIX para ocupar o lugar que naturalmente seria ocupado pelo ex-escravizado, como força de trabalho assalariada. Era o processo que a gente conheceu como, né, branqueamento ou eliminação da mancha negra que atrapalha o país. A polícia patrocinada pelo Estado, em parceria com poderosos fazendeiros, como o senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, por exemplo, de substituição do trabalho negro pelo do imigrante, para aquele sociólogo foi fatal e condenou essa parcela da população negra, né, à marginalidade. Eles eram libertos e não podiam trabalhar como assalariados porque o assalariado começou a ser o imigrante europeu. Os números oficiais dão conta da quantidade de imigrantes introduzidas no país ao longo do século XIX, que desde o início possuía 54% da população de São Paulo, composta de negros e mulatos, entre escravizados e livres. Todavia, no final do século, 1872, essa quantidade já foi reduzida para 37% e, em 1886, para 21%. Enquanto isso, os estrangeiros cresciam de 992 indivíduos, 3%, em 1854, para 12.085 indivíduos, 25% da população paulista em 1886. Ora, a revolução social vinculada à desagregação da produção escravista e da ordem social correspondente não se fazia para toda a sociedade brasileira. Seus limites históricos eram fechados. Naqueles limites não cabiam nem o escravo e o liberto, nem o negro ou o branco pobre como categorias sociais. Tratava-se de uma revolução das elites, pelas elites e para as elites. No plano racial, a revolução do branco para o branco, analisa o Florestan Fernandes. No que diz respeito às mudanças sociais que o fim da escravidão proporcionou, obtempera que, como os privilégios construídos no período escravista, estes ficaram intocados. Ou seja, os privilégios continuaram. Não obstante, desvinculada da estrutura de classe da sociedade brasileira atual, da marginalização secular que tem vitimado o negro nas várias etapas da Revolução Burguesa e da exploração capitalista direta ou da expoliação inerente à exclusão. Isso é a perseguição dos marginalizados, a exclusão dos marginalizados, a inclusão de parte deles completamente subordinada e a manutenção e, eu diria até, o alargamento de privilégios. Isso é o que caracteriza, segundo Florestan Fernandes, essa história, né? O tratamento diferenciado ao indígena não impediu que os primeiros 200 anos de colonização sofresse escravidão tão violenta quanto os negros. O que diferencia da escravidão negra é que, durante o período da escravidão indígena, houve acirrada disputa entre os paulistas. Paulista, inclusive, era o nome dos bandeirantes, né? Era uma das, como que eu poderia dizer? Uma das
nomeações, apelidos, né, dos bandeirantes, né? Eram os caras muito violentos, truculentos, capturadores de escravos, caçadores de índio, desbravadores da terra, né? E então vamos lá. Tinha uma disputa entre os paulistas, que pretendiam a escravidão pura e simples, e os padres da Companhia de Jesus. Estes advogavam uma forma de dominação semelhante à que as metrópoles europeias impuseram em território africano e asiático. E mesmo na América Espanhola, que foi a construção de uma sociedade colonial, onde o elemento nativo seria inserido de maneira subordinada, produzindo para a metrópole, né? Então, chegou uma hora, o Marquês de Pombal proíbe a escravidão indígena aqui na colônia do Brasil, como tudo bem, ele expulsa os jesuítas, mas o andar, as pressões geram essa decisão também de não escravização dos indígenas, né? Mas isso depois de 200 e tantos anos, né? Monteiro, um historiador, não o Lobato, Monteiro Lobato a gente vai ver mais à frente, Monteiro Lobato era um grande eugenista, um grande racista, um grande defensor da redução do que eles chamavam de mancha negra que assola o país, né? Que era defensor do branqueamento da população. Bom, mas o Monteiro afirma que esses povos indígenas resistiram com maior ou menor sucesso às consequências do processo civilizatório, a escravidão e a pressão do integracionismo, que resultou na redução de suas terras e sua consequente assimilação como mão de obra barata. No que diz respeito à docilidade, mansidão, cordialidade do povo brasileiro, e afirmações como a que considera a sociedade colonial brasileira mais harmoniosa dentre as demais colônias americanas e a escravidão benigna, a história está repleta de exemplos que a contradizem. Aliás, recentemente, esses colunistas aí da extrema-direita, ressuscitados do inferno, tem um aí um tal de... Eu não vou me lembrar o nome, porque é um livro, ele lança um livro extremamente cheio de ilações, de doutrinas racistas preconceituosas, diz que a escravidão foi um benefício para os negros, que passaram a conviver com o progresso. É um desses ex-colunistas da Jovem Pan, do CNN Brasil, que era dirigido pelo sobrinho do Edir Macedo, enfim. É complicado, né? Porque tentaram reescrever a história, não conseguiram, porque os fatos não corroboram, né? Tanto no que diz respeito à extrema violência dos portugueses e seus descendentes que formaram a elite brasileira, como também a resposta violenta dos oprimidos durante os últimos 500 anos. E aqui eu queria dizer uma questão controversa aqui com o texto do Ramatiz, né? Todavia, o episódio que contesta de maneira cabal o caráter pacífico do brasileiro, sustentado por aqueles autores, foi a guerra genocida das elites brasileiras, argentinas e uruguaias que perpetraram contra o Paraguai entre os anos 1864 e 1870. Bom, a minha leitura do Sérgio Buarque de Holanda, especificamente da questão do homem cordial, é que o homem cordial para o Sérgio Buarque de Holanda, na minha interpretação, ele não é mostrado como um cara pacífico. Para o Sérgio Buarque de Holanda, ele é uma capa, ele esconde um cara, inclusive, agressivo, um cara perigoso. O Ramatiz parece que não acentua essa interpretação, não corrobora com essa interpretação que eu tenho. Mas essa passagem dele mostra a contraposição com o senso comum na minha versão, que as pessoas falam: o Brasil é pacífico. O Brasil é composto de uma elite traiçoeira, agressiva, extremamente violenta, né? Eu que digo, a cordialidade é uma carapuça. O Sérgio Buarque de Holanda escreve sobre isso, na minha opinião. Ela é violenta e traiçoeira. Por outro lado, as críticas da herança lusitana, preguiçosos, poucos evoluídos, que o Ramatiz faz do Sérgio Buarque de Holanda, eu considero extremamente precisas, né?
Bom, a ideia de que o Brasil foi construído por povos atrasados é reiterada por Sérgio Buarque de Holanda, ao considerar significativo termos sido colonizados por um dos países ibéricos que teriam entrado tardiamente no coro europeu, só se ombreando com os demais à época das grandes navegações. Bom, aí o Ramatiz contrapõe essa ideia do Sérgio Buarque, trazendo essa informação histórica, né? Importante relembrar, ainda que a primeira revolução burguesa que ocorreu em Portugal foi em 1383, quando o último rei da dinastia de Borgonha, Dom Fernando I, morreu sem deixar herdeiros, abrindo uma feroz disputa pelo trono com um grupo liderado por Dona Leonor, né, Teles, sua viúva, apoiada pela nobreza tradicional e defensora da união de Portugal com o Reino de Castela, e outro grupo liderado por Dom João, mestre de Avis e irmão ilegítimo de Dom Fernando, com o apoio da burguesia emergente, da nobreza militar e dos plebeus, das plebes urbanas e rurais. Dom João saiu vitorioso do conflito, e aí iniciando uma dinastia em Portugal, marcada pela consolidação da aliança com a burguesia, posteriormente pela criação da Escola de Sagres, de navegação, que vai ser fundamental para poder ampliar, né, a expansão do que seria um império português, uma minúscula faixa de terra, uma população pequena, que desbravou os 7 mares, efetivamente, né? Então, essa ideia de atraso, de preguiça do Sérgio Buarque de Holanda, que ele traz, e Gilberto Freire também, e tantos outros, e que diz que nós somos ruins, nosso país tem grandes problemas por causa da colonização que teve dos portugueses, é muito complicada de parar em pé cientificamente, historicamente, e efetivamente, poderia dizer, extremamente preconceituosa, né? O absolutismo que existia em Portugal, como modelo político, diz o Ramatiz, foi a consequência natural desse tipo de aliança entre monarquia e burguesia, a quem o fracionamento feudal não interessava. O êxito da nova dinastia foi demonstrado pelo extraordinário crescimento econômico de Portugal, que o tornou pioneiro nas grandes navegações, ocasião em que os portugueses chegaram aos mais longínquos lugares do planeta, impondo seu sistema colonial a outros povos, muito à frente, portanto, de nações como França e Inglaterra. A qual atraso, pergunta Ramatiz, portanto, se refere Sérgio Buarque de Holanda? As opiniões do autor de Raízes do Brasil e outras da mesma direção, de que a escravidão não significou uma violência considerável ao escravizado, negro ou indígena, são defendidas ilustrando-se o que consideravam a escravidão doméstica no Brasil. A esmagadora maioria da escravidão, todavia, se deu na produção, nas grandes fazendas, nos engenhos, nas minas, nas charqueadas, no transporte, em todo o setor que produzia riqueza a ser apropriada pelos donos de escravizados, pela administração colonial, pela metrópole. A escravidão no Brasil foi um modelo econômico que durou aproximadamente 350 anos. A riqueza do Brasil, como deixa claro aqui Ramatiz, é que era feita pelos escravos. O principal trabalho era feito pelos negros, arrastados, acorrentados, trazidos da África, sequestrados e colocados na condição de escravos no Brasil. A economia da colônia e da metrópole, e depois durante o Império, girava em torno da escravidão. E toda a riqueza acumulada nesse período tem origem no braço escravizado. O trabalho do escravizado não é resultado da iniciativa episódica, caprichosa de ricos e nobres que preferiam ser servidos em suas casas por homens e mulheres negros. Os 350 anos de escravidão deixaram um legado que ainda se faz sentir passado de mais um século do seu término, agravadas pelos mecanismos criados pelo Estado brasileiro e pelos setores abastados para a mudança econômica que a substituição da mão de obra escrava pela assalariada implicava. A desagregação do regime escravocrata e senhorial se operou sem que se cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo, de assistência, garantias que os protegessem
na transição para uma sociedade estritamente capitalista assalariada, afirma Florestan Fernandes, e denuncia que, quanto aos senhores, foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos, e numa extraordinária inversão da justiça social, foram indenizados pelo Estado. Nossa, isso é revoltante, mas mostra claramente o país tem uma elite, uma classe dominante que transforma o tempo todo a sua covardia, a sua ferocidade em vitimização e inverte as lógicas. E os pobres, os desprovidos, os marginalizados passam a ser sempre os culpados. Florestan compreende que a sociedade brasileira largou o negro ao seu próprio destino, deitando sobre seus ombros a responsabilidade de se reeducar e de se transformar para corresponder aos novos padrões ideais de ser humano. Ou seja, como é que você discute meritocracia num país onde a maior parte de quem trabalhava é lançado, sem renda, sem casa, sem nada, às ruas? É muito perverso isso. Isso é desconsiderado, principalmente por essa trupe, essas hordas que hoje estão aí no governo brasileiro, né? Portanto, conclui Florestan Fernandes, a decantada democracia racial decorrente de todo aquele conjunto de interpretações acerca da escravização, que germinou longamente aparecendo em todas as avaliações que pintavam o jugo do escravo, contendo muito pouco fel e sendo suave, doce, cristamente humano, e seu final só poderia ser classificada como um mito que se evidencia em 3 planos distintos, aponta Florestan Fernandes. Primeiro, generalizou um estado de espírito farisaico que permitia atribuir à incapacidade ou à irresponsabilidade do negro os dramas humanos da população de cor. A sua miséria, a falta de trabalho, é tudo culpa dele. Segundo, isentou o branco de qualquer obrigação de responsabilidade ou solidariedades morais, de alcance social e de natureza coletiva. Perante os efeitos sociopáticos da expoliação abolicionista e da deterioração progressiva da situação econômica do negro e do mulato. Terceiro, revitalizou a técnica de focalizar e avaliar as relações entre negros e brancos através de exterioridades ou aparências dos ajustamentos raciais, forjando uma consciência falsa da realidade racial brasileira, a tal da democracia racial, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, da perspectiva do Ramatiz, a crítica ao trabalho de alguns intelectuais, entre eles do Sérgio Buarque de Holanda. Então, no próximo texto, nós vamos discutir a visão da perspectiva de um dos grandes intelectuais negros, que é o Abdias do Nascimento, tá? Então, fica para a próxima aula, mas não deixem de ler, é muito importante o texto do Abdias.